Neste vídeo, iremos demonstrar o procedimento de calibração dos eixos, teste de pressão e a função mover. A calibração nada mais é do que referenciar os valores mínimos e máximos em relação ao eixo e o movimento do transdutor de posição a eles relacionados. Já o teste de pressão é para sabermos a pressão que a máquina atinge para realizar seus movimentos com valores previamente programados. Ao acionar a tecla de manutenção, será exibida a tela 1200, onde podemos acessar a tela de calibração na lateral à direita para fazer esses procedimentos. No painel de operação, mostrará a tela 1202 de calibração, onde encontramos 5 softkeys. O primeiro botão coloca a máquina em modo de calibração de eixos. Para qualquer função que for utilizar, é necessário ligar primeiramente esse modo de serviço, deixando com a função ativa habilitada. O segundo botão liga o modo de movimentação dos eixos. Após o acionamento dessa softkey, é necessário que o usuário inicie o movimento pressionando a tecla de movimentação do eixo escolhido na direção desejada, por exemplo, apertar o avanço da placa móvel. O terceiro botão liga o modo de calibração dos eixos. Após o acionamento dessa softkey, o usuário necessita iniciar a calibração pressionando a tecla de movimentação do eixo escolhido na direção desejada, por exemplo, apertar o avanço da placa móvel. O quarto botão confirma os dados apresentados ao final do movimento do eixo durante a calibração. Ao pressionar essa tecla, o eixo inicia sua movimentação no sentido contrário ao iniciado. O quinto botão liga o teste de pressão, fazendo com que a máquina comande as tensões de vazão e pressão programadas em seus respectivos solenoides, sem comando para a movimentação dos eixos. Nessa tela, temos também os seguintes campos para a programação. Pressão geral. É o valor em milivolts a ser aplicado diretamente na válvula proporcional de pressão da máquina. Os valores devem estar compreendidos entre 0 e 10.000 milivolts. Pressão geral. É o valor em bar a ser aplicado diretamente na válvula proporcional de pressão da máquina. Os valores devem estar compreendidos entre 0 e 190 bar. Vazão geral. É o valor em milivolts a ser aplicado diretamente na válvula proporcional de vazão da máquina. Os valores devem estar compreendidos entre 0 e 10.000 milivolts. Para fazer a calibração, primeiramente pressione a tecla de manutenção e em seguida pressione a de escala. Selecione o eixo que deseja calibrar no painel de operação. Neste passo, não importa o sentido do movimento inicial, pois a calibração de eixos irá movimentar o eixo nos dois sentidos. Para o desempenho otimizado dessa função, a máquina não poderá ter nenhum dispositivo instalado que impossibilite que ela realize seu movimento até o curso máximo admissível. A calibração consiste em movimentar o eixo até os extremos do curso com tensões de pressão e vazão determinadas pelos valores programados em pressão geral e vazão geral, e gravar a posição lida pela régua potenciométrica na CPU. Terminando a movimentação em um sentido, o operador deverá pressionar a tecla de confirmação para que a máquina comece a movimentar o eixo rumo ao extremo oposto. Na próxima etapa, o operador deverá então pressionar a tecla de confirmação outra vez para que o outro extremo da régua potenciométrica seja gravado na CPU e assim concluir o processo de calibração para o eixo selecionado. Este mesmo processo deve ser repetido para os demais eixos. Para a movimentação dos eixos, primeiramente pressionar a tecla ajuste e em seguida pressione a tecla da placa móvel. Depois, pressione o eixo que deseja movimentar no painel de operação, atentando para o sentido do movimento, pois a movimentação irá movimentar o eixo somente no sentido escolhido. A movimentação consiste em movimentar o eixo até os extremos do curso com tensões de pressão e vazão determinadas pelos valores programados em pressão geral e vazão geral, ou até um ponto intermediário, controlado pelo operador. Depois de iniciado o movimento do eixo na direção escolhida, o operador poderá interromper a movimentação pressionando a tecla da placa móvel a qualquer momento. Neste caso, nenhum movimento será executado.
O teste de pressão consiste em aplicar as tensões programadas em pressão geral e vazão geral, diretamente nas válvulas proporcionais de pressão e vazão, respectivamente. Fique atento, o teste de pressão deve ser realizado por no máximo 3 segundos, para não causar aquecimento excessivo na bomba. Após realizar o teste de pressão com a máquina, realize alguns movimentos para que o óleo circule no sistema e seja feito o seu resfriamento. Lembrando que erros nos valores programados podem ocasionar danos ao equipamento e ao sistema hidráulico. Execute sempre com muita atenção. Se você tiver dúvidas, contate-nos pelo telefone 19 3455 9333. Conte com a nossa equipe técnica especializada e adquira peças de reposição originais com entrega imediata.